Olá, olá pessoal, vamos lá, fase 4 das Olimpíadas. Vamos agilizar para na quinta-feira a gente já ter tudo construído, então vou gravar os vídeos aqui das questões que faltaram a gente responder, não respondemos hoje na sala. Então a gente vai começar aqui com a questão número 35, vou ser bem objetivo para a gente fazer a discussão. Começa com o seguinte: por onde queria que transite, por onde queira que transite. É um texto acadêmico. Fala sobre imigração, cultura popular, história do circo. É um texto acadêmico de Hermínia Circo Teatro, né? Silva, Benjamin de Oliveira. Foi publicado em 2022. Então vamos lá. Por onde queira que transite. O texto acadêmico é: muitas famílias circenses consideradas tradicionais são assim referidas por sua origem estar ligada. Perdão, vou voltar. Muitas famílias circenses consideradas tradicionais são assim referidas por sua origem estar ligada àquelas que vieram da Europa no século XIX, como saltimbancos ou como parte de grupos circenses. A maior parte das informações orais sobre como e quando chegaram e quem eram aqueles artistas foi obtida de circenses brasileiros, cujas famílias teriam migrado para o Brasil a partir dos anos de 1830, e pode ser confrontada com descrições feitas por historiadores europeus e latino-americanos, assim como outras fontes do período. Através desses relatos, sabe-se que a maioria dos circenses desembarcou em grupos familiares, quase todos oriundos do continente europeu, mas vários deles têm dificuldades de precisar as nacionalidades, pois, como nômades, apresentavam-se em vários países, vinculando-se de maneiras distintas aos locais por onde passavam. Em alguns casos, é possível chegar a uma origem. Entretanto, os vários filhos, netos e sobrinhos nascidos em cidades e países diversos acabam por definir o próprio grupo familiar como referência importante. Mais do que os locais de nascimento, mais do que os locais de nascimento. Alguns informam que seus antepassados saíram da Europa por causa de grandes guerras e perseguições e proibições de se apresentar em praças públicas. Não há dúvida de que eram muitos casos esses fatos foram importantes. Porém, os próprios modos de se constituírem como grupo e como artistas itinerantes na forma de vida e trabalho eram os principais motivos que os movimentavam. Se em determinado local eram impedidos de entrar, mudavam-se para outro, indo à procura do espaço urbano ou de seu público. Parte deles não tinha nenhum tipo de vínculo ou contrato de trabalho em exibições em locais definidos, chegando no fim do século XVIII e no início do XIX ao Brasil para se apresentarem em ruas, esquinas e praças, exibindo habilidades físicas e destrezas com animais. Os artistas circenses que emigraram no fim do século XVIII e em quase todo o século XIX para a América Latina percorreram vários países antes de passar a viver como nômades, preferencialmente em um deles. E mesmo quando isso ocorria, as turnês eram frequentes, possibilitando trocas de experiências. Rio de Janeiro e Buenos Aires eram as principais cidades do período a receber constantemente trupes estrangeiras. Entretanto, cidades como Porto Alegre, São Paulo, Recife, Belém, Salvador, Montevidéu, Santiago, Assunção e Lima também faziam parte da rota de artistas de modo geral e dos circenses. Devido ao total intercâmbio e circulação dos grupos, foi possível conhecer a movimentação desses artistas e o que realizavam, através da produção de pesquisadores, memorialistas e historiadores do circo de alguns desses países latino-americanos e do Brasil. Desde 1757, registraram-se na Argentina os passos de volantineiros, como são denominados em castelhano os saltimbancos e os funâmbulos, vindos da Espanha para exercer seu tradicional ofício no Novo Mundo, como a acrobata Arganda e o volatim Antônio Verdun, que teria vindo do Peru para Buenos Aires e Brasil. No fim da década de 1780, começaram a chegar ao Brasil, através da Argentina, imigrantes já denominados circenses pelos historiadores desse país. É o caso de Joaquim Duarte, que, em 1776, se apresentou como funâmbulo, jogral, acrobata e
prestidigitador e, em 1785, em Buenos Aires, solicitou licença para realizar espetáculos públicos de habilidades de mãos e física, equilíbrios, jogos de mãos e bailes, à frente de um conjunto circense. Assim como Joaquim Olais, que, a partir de 1791, após várias apresentações com bonecos, pantomimas e acrobacias no Plaza e Touros, cruzou o Rio Grande e se dirigiu ao Rio de Janeiro. Então, esse é o texto acadêmico. E a pergunta é sobre o documento. O documento aponta o nomadismo como um dos elementos que explicam a heterogeneidade e a constituição de regras e culturas próprias a cada grupo de artistas? Vou ler de novo, não sei se eu entendi. Vamos lá. O documento aponta o nomadismo como um dos elementos que explicam a heterogeneidade e a constituição de regras e culturas próprias para cada grupo de artistas. Culturas próprias, não sei bem se culturas próprias, porque era uma mescla cultural que a gente está vendo acontecer aqui por causa do nomadismo. Vamos ver as demais alternativas. O documento B estabelece a necessidade de utilização de métodos de pesquisa histórica, como entrevistas e leitura de bibliografia diversa, para construir uma história do circo no Brasil. Sim, porque muitos deles vêm a partir de história oral, né, contando das famílias, leitura bibliográfica daqueles que já pesquisaram o circo no Brasil. Então, é necessário uma pesquisa histórica diversa. C. Mostra como, para os artistas circenses, as origens de seus antepassados europeus têm mais peso que o pertencer a um determinado grupo. Os artistas circenses, as origens dos seus antepassados europeus têm mais peso. Não sei se tem mais peso, porque eles nem sabem de onde alguns são, de tão nômades que eram, né? Então talvez essa esteja errada. D. O documento apresenta o deslocamento dos artistas circenses para o Brasil a partir do século XVIII, certo? Tendo como causas guerras, perseguições e proibições de exercerem seu trabalho em seu país de origem. Ok, acho que a D está correta, acho que a B está correta e não consigo apontar um erro entre A e C. Eu acho que a C talvez esteja errada, porque quando a A fala aqui sobre a heterogeneidade e constituição de regras e culturas próprias a cada grupo de artistas, significa que cada grupo de artista, por onde passa, constitui a sua própria cultura, né? Então, se artistas passam por países e cidades diferentes, o contato que tem de troca cultural vai ser diferente. Então, eu colocaria como errada a alternativa C, que mostra porque eles não colocam que os antepassados têm mais peso, até porque eles nem sabem quais são os antepassados. Então, eu eliminaria a C e deixo para vocês discutirem aí qual é a alternativa correta. Aguardo vocês e já mando o próximo vídeo. Abraços.